Tem um mito que eu estou frustradíssimo. Então comece, já começa. Que falava que o Charlie Chaplin participou de um concurso de imitadores de Charlie Chaplin e ele ficou em terceiro lugar. E essa história é falsa. Ah, não. Agora eu também fiquei triste. Eu fui palhaço na minha adolescência e isso era... Não, era básico. Um clássico. O one on one. É isso aí, era uma básico. história clássica. Como assim? Qual que foi a ideia, né? Assim, eu poderia pegar as histórias que eu já pesquisei lá no E-Farsas e jogar E no compilar livro. e colocar no livro. Só que eu procurei alguma coisa que fosse fora da internet. Então, o que tem mais perto das fake news fora da internet? Autoajuda. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas histórias que os coaches motivacionais contam. Repetem exaustivamente, né? Com aquelas histórias motivacionais, sabe? E são falsas essas histórias, né? Claro que tem um ou outro coach aí que trabalha direitinho, a maioria a gente só conseguiu identificar em laboratório, na vida real é muito difícil de encontrar, mas assim... Muito bom. A maioria desses só in vitro. É só in vitro. Não tem um ambiente controlado. Agora, a grande maioria desses caras, eles fazem curso de como você ficar milionário. E aí você compra o curso é ensinando como vender livro de como ficar milionário. E aí você tem que vender o livro de como ficar milionário. Todo mundo vai virar coach, né? É uma pirâmide. Isso é uma pirâmide. É uma pirâmide, total. E aí, você vende livros pra ficar milionário, aí chama 5 pessoas pra vender livros pra ficar milionário. A primeira aula é como ficar milionário. Aí você vê assim, venda um livro sobre como ficar milionário. Venda um curso sobre como ficar milionário. Pronto, fiquei. Aí fala assim, funcionou comigo. Aí você compra a apostila. Exato. Pra fazer o curso de como ficar milionário. E aí a pessoa nem precisa ler o curso, porque era só ela vender o curso. Exato. E assim vai indo. E aí nunca tem aula nenhuma, né? Tem só a primeira, que é a apresentação. O resto não tem nada. E aí tem aqueles coaches que sobem no palco e você paga mó grana pra assistir o show dele, né? Te trata mal ainda, inclusive. Te xinga, né? Te manda calar a boca. Opa. Pois é. E aí o cara sobe lá, conta meia dúzia de histórias e essas histórias, na grande maioria, são falsas, né? Sim. Essa história do Charlie Chaplin diz que ele teria participado de um concurso e aí ele teria perdido, né? Ele, sendo Carlitos, mesmo assim, ele perdeu. E a moral da história é que você não deve desistir dos seus sonhos, alguma coisa assim. Enfim. Pouco importa. E essa história é completamente falsa. Nunca teve esse concurso. Esse concurso. Na internet circula uma foto que ele tá ao lado de vários Carlitos, mas não é ele. É uma foto que acharam em 1975. Muito Pegaram depois. né? E tem outra também muito famosa. Não tem ele na foto. Não, e tem uma foto, uma história também muito famosa, que é aquela dizendo assim, que a águia, depois de 40 anos, ela retira o bico, retira todas as suas penas. As unhas, e fica lá reclusa por algumas semanas. Depois ela se renova e sai voando pra viver mais 40 anos. A águia vira Pô, pra começar, que expectativa de vida que essa águia, pra cacete. 80 anos. Mas é que ela não vive tanto porque hoje não dá mais pra ela fazer isso, coitada. Cortamos aí, os habitats dela. A moral da história, você tem que se reinventar, você tem que renascer na sua empresa. E, essa história é falsa. Vocês podiam ter usado uma história real. A gente também faz isso. Quando a gente fica velho, a gente tira a dentadura, tira a peruca postiça. Tira a fralda. Tira a fralda. Tira as coisas. E continua na mesma merda. E aí, na pesquisa, né, do livro, eu entrevistei vários especialistas, né, que dizem o seguinte: não existe nenhum animal na natureza que se automutila, né? Sim. A não ser quando ele está em cativeiro, está estressado, ele acaba se mutilando. Mas na natureza isso não existe, né? E a águia também, ela não aguentaria ficar algumas semanas sem comer, porque o metabolismo dela é muito rápido. Não, então, e essa outra, história é completamente falsa. Se arranca o bico, ele não cresce. É isso que eu ia falar, o bico não é unha, tá ligado? As penas ainda crescem. A unha também cresce. Imagina a águia lendo essa fake news, né? Não, o bico. Agora é esperar crescer. Não, o pessoal esquece. O bico, ele é parte do crânio do bicho. Você abre, você te arranca, como se você arrancasse o nariz dela. Imagina a sua cara, arranca toda a parte da frente dos teus dentes, assim, o nariz, um pedaço da mandíbula, a mandíbula inteira. Arranca a mandíbula inteira e fala, espera crescer de novo aí, trouxa. Não cresce. Não é igual a lagartixa. É verdade.
E mesmo a lagartixa só cresce o rabo, né? Se você arrancar a cara dela, não, e outra cresce coisa, cara de novo. A lagartixa, ela nasce outro rabo, mas do rabo não nasce outra lagartixa. Exatamente, exatamente. E a pessoa ia ter duas, né? Ia ter duas lagartixas. Mas você falou uma coisa muito louca, assim, como as coisas de fake news às vezes se baseiam em coisas que existem. Então, uma vez eu tava conversando com minha tia, e ela tava falando assim, esse negócio de coach aí é uma palhaçada. E ela falou pra mim assim, ó, eu vou te contar uma história. Quando eu virei diretora da empresa que eu trabalhava, eu recebi coach. E foi muito legal. E eu recebi um coach de um cara que tinha sido presidente da Coca-Cola. Então a empresa contratou o presidente da Coca-Cola, o ex-presidente da Coca-Cola aposentado, para ensinar ela os detalhes de como ser uma boa diretora de uma empresa. Então você pega um cara que tem uma carreira gigantesca e super importante, e aí esse cara vai dar umas dicas de como fazer. Sim. Ele não estava ensinando ela a virar milionária, né? Sim. Existe coaching então, que funciona, né? Por exemplo, tem técnicos aí, ex-técnicos, né, de futebol, por exemplo, que eles dão palestras, ensinam o que ele aprendeu, né, na vivência dele. Não, Mas, e aí exemplo, faz todo sentido, porque coach quer dizer técnico. Exatamente. Né? O seu Madruga falando, eu serei o coach. Eu falei assim, aí o que ele vai coachar, né? Mas, por exemplo, o sujeito nunca teve uma empresa e ele tá ensinando você como ter sua empresa. É muito sabe? engraçado. É uma coisa muito, muito falsa, né? E assim, muita gente compra. E tem, inclusive... E coach de saúde. Sim. Ensinar você a ficar mais saudável sendo coach. Não. É tipo aprender cirurgia por correspondência. Boa. Neurocirurgia. Não, calma. Morreu. É cirurgia por correspondência de um cara que nunca foi cirurgião. Pior ainda. É pior ainda. Um coach ensinando a abrir empresa que nunca abriu uma empresa. Exatamente. É isso aí. Tem um capítulo, né, só dedicado para as frases que o Einstein não disse. Porque todo mundo coloca as coisas na boca do Einstein. Coitado do Einstein, porque, né? poxa, se ele falasse tudo isso aí mesmo, ele não tinha desenvolvido nenhuma teoria, porque ia ficar só falando essas frases, né? O Einstein não era coach. não era. Então, tem um caso também, por exemplo... Eu lembro de uma tirinha que eu não sei quem fez. Eu acho que era em inglês, traduziram. Que eram dois caras conversando assim, falando assim... Ah, então, você não sabe o que disse o Albert Einstein, não sei o quê. Aí aparece o Einstein atrás dele. O que foi que eu disse? Fala, o que foi que eu disse? É uma frase motivacional, aí o cara suando assim, fala assim, fala. É alguma merda motivacional, né? É alguma merda motivacional. Fala. Aí o suor do cara assim, Fala o que eu disse aí, fala. Mas então, é aquele apelo, né, que você tem, você usa de uma personalidade, né? Pra dar mais credibilidade para aquilo que você tá falando, né? Lógico. Então, vou colocar as coisas na boca do Albert Einstein, vou colocar as coisas na boca do Bill Gates, porque todo mundo vai acreditar, né? E quando é de alguém que já morreu, ainda que você consegue ver que você fala assim, a pessoa já morreu, até descobrir se é verdade ou não, a pessoa não tá aí mais pra desmentir. Sim. Agora, o Bill Gates, né, um monte de gente, o Drauzio falou que sofre muito disso, né? Sim. O pessoal colocar um monte de frase na boca dele, e ele falou assim, nunca disse esta merda. Eu falei assim, Tem um caso, né, tem um capítulo aí dedicado ao Napoleão Hill, que é considerado o pai da autoajuda, né? O cara foi um picareta, mas o cara foi um gênio, porque o cara criou uma... Se você for na livraria, tem lá ficção, não ficção e autoajuda. É um outro gênero. O cara é genial, verdade, né? O que é? É ficção, não é, né? Enfim. E ele fez a fama dele em cima de uma entrevista que ele teria feito com o maior milionário da época. E aí esse milionário teria falado para ele, já que você é um cara sabido, analisa as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, e daqui uns anos você me devolve essa pesquisa que eu vou fazer não sei o que com ela. E aí diz ele que ele fez essa pesquisa, depois de 20 anos ele lançou o primeiro livro dele, que é best-seller até hoje, mais de 100 anos já, né? O cara é um gênio. E depois, quando ele morreu, descobriram que ele nunca tinha falado com esse cara. Não tinha falado com ele. Talvez nunca tenha feito a pesquisa, inclusive. Eu acho que não. E assim, você tem razão, esse cara é um gênio. A pessoa que foi entrevistada não... Não, ele só falou, ele só começou a falar que esse cara entrevistou ele depois que o sujeito morreu. Claro. E aí, por isso que eu lembrei disso. E numa época pré-redes sociais era muito mais fácil de você... muito mais difícil de ir atrás, né? O biólogo desse milionário... Biógrafo. Eu falei o quê? O biólogo. O biógrafo. Como ele andava com o biólogo do lado. Como é que diz biógrafo? Como eu falei, biólogo. O biógrafo desse cara falou assim, nunca, nas minhas pesquisas, eu nunca achei esse encontro
com o Napoleão Hill e esse cara, Aham. né? E aí o Napoleão Hill se saiu da seguinte forma, ele falou assim, eu tinha aqui os documentos, mas é que pegou fogo no meu depósito lá em Chicago, entendi. queimou os documentos. Queimou. E aí, assim, o cara foi bom, mas ele foi um grande picareta. Todas as empresas que ele criou, ele faliu, as empresas Olha que faliram. beleza. E ele continuou vendendo livro até hoje. Aí